Olá a todas e a todos, sejam mais que bem-vindos, né, a mais essa conversa, mais esse bate-papo nessa trilha que nós estamos aqui trazendo para vocês informações e conhecimentos sobre comunicação política, né, como fazer essa comunicação política eficaz numa campanha principalmente feminina. Eu sou Noemi Araújo, sou consultora da Representativa e hoje eu recebo aqui comigo a Rayane Moreira, que é jornalista, é mestre em ciência política, agora ela é doutoranda, inclusive nos estrangeiros, que nem a gente fala. É um prazer receber você aqui com a gente, Rayane. Noemi, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de participar desse projeto que com certeza está ajudando muita gente nesse momento tão crucial que a gente está vivendo no país. E eu não falei muita coisa para que você se apresente. Você pode contar um pouquinho da sua trajetória para a gente? Sei que é muita coisa, pode só resumir. Vou falar aqui de forma sintetizada. Eu sou jornalista, tenho quase 17 anos de experiência na comunicação e no marketing. Tenho minha especialização em assessoria de comunicação. Sou mestra em ciência política pela Universidade de Lisboa e sou doutoranda pela UCES, na Argentina, e eu faço um doutorado em ciências empresariais e sociais. Eu atuo hoje no Brasil ministrando cursos, capacitações para agentes políticos e também assessores, servidores, profissionais de comunicação que estão ali atuando nos bastidores, sempre com foco em comunicação política, marketing eleitoral e comunicação pública. Eita, que mulher retada, hein? E qual que é o seu estado? Você é da onde mesmo? Eu sou cearense, rodo bastante Cearense. Brasil, mas sou cearense, sou nordestina lá do meu amado Ceará. Ah, que legal, que bacana. E assim, você tem andado aí o mundo estudando, rodando e aprendendo, e hoje o nosso papo aqui vai ser sobre assessoria de imprensa. Rayane, por que uma boa assessoria de imprensa é importante? Olha, é essencial a gente ter o serviço de assessoria de imprensa, porque é o elo entre o mandato, por exemplo, para quem já tem aí um mandato, para quem está no poder, ou uma campanha, e a imprensa. Através dos veículos de comunicação, você consegue conversar com seus públicos de interesse e isso aumenta, expande a sua mensagem. Então, a assessoria de imprensa, assim como as redes sociais e outras ferramentas, outros serviços de comunicação, são essenciais para propagar uma mensagem e, de preferência, que essa mensagem seja projetada, seja construída, que essa narrativa seja construída de forma segmentada. O que é isso? Para que você tenha uma mensagem personalizada para cada público. Por exemplo, a forma que você se comunica com mulheres de 18 anos é diferente da forma que você se comunica com homens com idades de 50 a 60 anos. Então, a sua mensagem, o seu conteúdo precisa ser adequado ao seu público, à sua audiência. E a imprensa pode te ajudar bastante. Quais são os benefícios de ter uma assessoria de imprensa, por exemplo? Reputação, ajuda o seu projeto político a ter uma reputação ainda melhor, fortalece a sua imagem, evita muitas crises, que mais na frente a gente vai falar sobre esse assunto, porque quando você tem um suporte de uma assessoria de imprensa ali te auxiliando, isso pode evitar muitas crises de imagem e também cria relacionamento com os públicos e a imprensa. Então, a assessoria de imprensa é essencial, seja em um mandato ou em uma campanha política. Engraçado, né? Eu acho que tem gente que ainda não percebeu o que um assessor de imprensa faz. Porque assim, você pode explicar um pouquinho para a gente? O assessor de imprensa, ele não só cava matéria ou artigo, né? Ou entrevista. O que um assessor de imprensa faz para uma pré-candidata, para uma candidata? Olha, o assessor de imprensa, ele tem uma visão macro, né, uma visão estratégica, ele consegue perceber ali quais pautas, por exemplo, quais assuntos podem gerar pautas na imprensa, consegue prever crise, isso é quase um poder extraordinário que a gente tem, mas por meio de técnicas, estudos e pesquisas, e claro, no cenário que a gente convive, a gente consegue antecipar muitas crises, evitar muitas crises. Então, o trabalho do assessor vai desde a sugestão de pauta, até o treinamento de media training, que é o que a gente fala, treinamento para mídias, porque você pode ter uma excelente pauta ou um excelente release,
vezes, se o seu assessorado, no caso, uma candidata, não conseguir passar a mensagem da forma correta em uma entrevista, o seu trabalho não está sendo eficaz, não está tendo o resultado esperado. Então, o assessor de imprensa, ele passa desde a sugestão de pauta, o treinamento, orienta tanto os jornalistas, né, além dos assessorados, as assessoradas, no caso, as candidatas, e tem essa visão estratégica de como projetar na imprensa o trabalho de uma campanha, as pautas de uma campanha. E aí, quando a gente fala de mulheres, isso tem desafios maiores. Posso dar até aqui um exemplo que eu estava vendo esses dias da Fundação Getúlio Vargas, que recentemente no Brasil foi sancionado o projeto que dá um auxílio para estudantes que têm ensino médio de baixa renda da rede pública de ensino. E esse projeto é de autoria da deputada federal Tabata Amaral. Porém, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, através da sua escola de comunicação, mostrou que apenas 8% das menções que saíram na imprensa, foram mais de 1.900 menções, apenas 8% mostra a autoria, cita a deputada. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o trabalho da mulher na política, ele é muito desafiador, ele é mais desafiador. Os bastidores da política, tanto para quem está atuando nos bastidores, como os profissionais, assessores e etc., quanto para elas que estão lá em posições de liderança, em posições de poder. Então, quando a gente fala que o trabalho na política é muito mais desafiador para a mulher, não é algo baseado em uma mera opinião, são que os dados mostram. E mesmo quando essas parlamentares conseguem aprovar medidas importantes, como é desse exemplo desse auxílio para os estudantes do ensino médio de baixa renda da rede pública, a gente percebe que na imprensa ainda há um baixo número, né? Segundo a FGV, apenas 8% teve a menção, a citação de autoria, atrelando a autoria, informando de quem de fato era a autoria daquele projeto. Então, a gente tem muito, muito o que fazer. E como que a gente pode até avaliar a eficácia de uma estratégia que foi construída ali de assessoria de imprensa voltada para as mulheres? Vamos usar esse público, né? Que é o nosso foco aqui nessa trilha. Quais são assim as métricas, de certa forma, que a gente consegue avaliar a eficácia de um planejamento, de um plano de ação que foi construído? Assim como na assessoria de imprensa, no marketing e outros serviços de comunicação, não se tem uma fórmula mágica, né? Tudo vai sendo testado e você vai avaliando os resultados. O monitoramento, ele é essencial e hoje já há muitas ferramentas de clipping, de que você faça esse monitoramento de como é que está a reputação de determinado assessorado, aí você vai medindo os resultados. Além disso, você pode ver pelos números de inserções e o resultado deles, porque, por exemplo, se você tem um grande número de inserções na imprensa, mas isso não gera valor, isso não agrega à sua reputação. Por exemplo, a Tabata pode ter um grande número de menções na imprensa, mas se não diz que ela é a autora do projeto, então isso não está trazendo benefício de fato para a comunicação dela, para a imagem dela, né? A imprensa não está atrelando, pelo menos é o que revelou essa pesquisa da FGV. Então, esse monitoramento constante ajuda muito, muito, muito. E aí você faz uma avaliação, sempre contando com um assessor de imprensa que vai te ajudar bastante, uma avaliação dos resultados e da reputação. O que saiu na imprensa agregou valor para a sua campanha ou para o seu mandato? O que saiu na imprensa foi, de fato, o que a sua assessoria enviou ou a notícia não foi bem daquela forma que foi sugerida? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento constante, porque muitas vezes pode ficar ali algum ruído de comunicação. A assessoria de imprensa envia uma pauta, e aí, no momento da entrevista, a assessorada falou algo, a imprensa divulgou de outra forma, e aí fica um ruído de comunicação. Isso é muito ruim. Por quê? Isso pode gerar uma crise de imagem. E aí tem um efeito reverso. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento é essencial para a gente saber se a estratégia está tendo resultado ou não. Se estiver tendo resultado, ótimo, você segue aquela rota. Se não, você recalcula o caminho e muda.
Muitas vezes a gente acha que, porque uma estratégia não teve o efeito que eu desejava, ou eu acho que a minha assessoria não está fazendo um trabalho eficaz. Não, é apenas uma estratégia que não funcionou naquele momento, naquele cenário. Lembrando que a política é extremamente dinâmica, né, Noemi? A gente sabe que ali são cenários que vão mudando constantemente. Então, o trabalho de uma assessoria de imprensa não pode ser avaliado como um todo apenas por uma estratégia que, por exemplo, não deu certo. Não, e o problema que eu vejo é que, na verdade, às vezes a gente planeja, a gente cria, a assessorada está seguindo tudo que foi feito. Aí vem a assessoria de imprensa e foca em outras coisas, que nem você falou, que não eram o foco, né? Às vezes vai entrevistar a parlamentar e fala da roupa, fala de questões superficiais, fala questão até de relacionamento, enfim, que não é a pauta política que está sendo discutida. Eu lembrei, inclusive, da questão do Oscar, né? Às vezes a mulher foi indicada a melhor atriz e as pessoas chegam perguntando qual roupa ela está vestindo, qual design ela está usando. E isso acaba, né, tirando, como você falou, o objetivo principal de divulgação daquela pauta. Como que a mulher, principalmente, pode contornar essa situação? Ela já pega ali o microfone e fala, não, peraí, deixa eu falar do que importa? Ou pode ser mais sutil? Como é que funciona? Olha, eu já Quais passei são as estratégias, né? Eu já passei por situações não sendo a entrevistada, sendo a assessora de um entrevistado. E aí, no caso, o jornalista em questão, ele simplesmente mudou o foco, foi para outra coisa que ia gerar uma polêmica que não era o momento, não era o combinado, não era algo que tinha sido acordado, pelo menos no momento em que ele quis a pauta. Enfim, nesse momento, eu, enquanto estava assessorando, eu disse assim, com muito respeito, né, com muita cordialidade para o meu colega de profissão, eu falei, olha, a pauta que nós sugerimos, a pauta que nós combinamos, a entrevista que você solicitou, que nós atendemos, foi essa. Então, eu gostaria que a entrevista seguisse por esse curso. Ele entendeu e a entrevista foi realmente de acordo com o que tinha sido combinado, com o que tinha sido acertado ali nos bastidores. Então, se isso acontecer, com muita educação, com muita gentileza, que são características que nós mulheres temos, você pode responder que, olha, eu posso te responder isso em outro momento. Não, se for algo vexatório, se for algo que realmente a mulher não se sinta confortável, ela tem todo o direito de falar com educação. Então, pode dizer, olha, eu estou aqui nesse momento, nesse projeto, para falar sobre esse assunto aqui específico. Um projeto de lei, uma ação, uma benfeitoria, uma articulação de uma iniciativa que a pessoa está conseguindo. Nesse momento, o foco aqui é para falar sobre isso. Se for outro assunto, você pode me procurar e aí a gente responde depois. Obviamente, se for algo extremamente constrangedor, por exemplo, ficar falando da roupa de alguém no meio de um evento, eu já fui repórter também e eu acho algo extremamente constrangedor. Você está no meio de uma entrega de uma obra ou uma apresentação de um projeto importante, você vai falar da roupa da pessoa. Não faz sentido algum, foge completamente do momento que está acontecendo ali. Então, eu acredito ser uma conduta muito feia, na minha percepção, uma conduta muito feia por parte de repórteres. Acredito ser uma conduta invasiva, porque a roupa de uma pessoa não é para ser uma pauta, né? Pelo menos nesse cenário que a gente está colocando aqui. O foco é o projeto. Então, quando acontecer uma situação como essa, com muito respeito, com muita gentileza e educação, você fala, olha, eu vou optar por falar sobre isso, sobre esse projeto, porque é de fato o que importa para a população. A população quer saber o que vai mudar na vida delas, não quer saber qual é a roupa que você está usando, se o seu cabelo está correto, qual é a cor, qual é o tom do seu cabelo, não. A população brasileira quer saber o que o agente político faz que vai transformar a sua realidade. É isso que o povo quer saber. Verdade. E você falou até de algo interessante, né? Às vezes, a depender ali da entrevista, da pauta, isso pode levar para um caminho que pode gerar uma crise, né? Uma crise reputacional, uma fala indevida. A gente tem percebido muito essas crises, inclusive nas saídas pós-BBB. Raiane, cadê você assessorando o povo que está saindo do BBB, que vai dar entrevista e piora a situação? Né? A gente está vendo isso muito claro. Então, assim, quais são, né, as orientações nessa hora de gerir ali uma crise? Você está vendo o que pode acontecer, você está tentando identificar como é que você faz, assim, enquanto assessoria, né? Quais são as dicas ali para
para uma pré-candidata, para uma candidata conseguir identificar uma situação que pode gerar uma crise de imagem, de reputação para ela. E aí, quais são as primeiras orientações que ela deve tomar assim, de imediato? Olha, vamos falar aqui de 2 pontos, né? O primeiro é quando a crise já aconteceu. Quando a crise já está instalada, você precisa primeiro respirar. Por favor, respira. Não vai procurar a imprensa e sair dando declaração sem conversar com o seu assessor de imprensa, ou pegar o celular e sair gravando milhares de stories ali no calor da emoção, movida por sentimentos que não vão contribuir naquele momento. Pelo contrário, vai só piorar a situação. Eu já vi pessoas no Brasil, inclusive agentes políticos, que a crise já estava instalada, não tinha nenhum planejamento, era perceptível que não tinha conversa com a sua assessoria, a pessoa falava o que queria, pegou o celular, foi gravar vários outros vídeos e piorou a situação e a crise se tornou irreversível. Por quê? A crise, o gerenciamento de crise de imagem existe para amenizar os efeitos, para prejudicar o menos possível a reputação de alguém em uma situação de crise. Porém, muitas vezes isso é irreversível, dependendo do fato que aconteceu. Então, se a crise já estiver instalada, a primeira coisa é você respirar. E aí você conversa com o seu assessor de imprensa para encontrar a melhor estratégia. O primeiro ponto, Noemi, que eu vejo que é um erro que as pessoas cometem muito, é fingir que nada aconteceu. Isso aqui não é comigo, as pessoas estão falando, mas eu estou fingindo que eu não tenho conhecimento sobre o fato e eu vou continuar aqui fingindo. Não. Não vá ficar fingindo que a crise não existe. Você precisa ver se é uma crise mais leve, uma crise moderada, uma crise mais séria, qual é a proporção do que está acontecendo. E mediante avaliar o cenário com muita calma, você vai conseguir encontrar estratégia. Então, a primeira coisa é respirar, conversa com o seu assessor de imprensa, verifica a proporção da crise, ela é moderada? Ela é mais simples? Teve uma proporção gigantesca? Ela é reversível? Ela é irreversível? O segundo ponto é manter a imprensa informada. Por quê? A imprensa ela vai conseguir replicar os seus discursos. E aí, se, por exemplo, só um lado fala, se for uma crise em que um grupo de pessoas está te atacando, e aí você fica calado, vai ter só uma versão. Então, você precisa contar a sua também, tá? Lembrando que tudo isso precisa ser avaliado de acordo com o cenário. Então, se a imprensa te procurar, responda. Não finja que você não sabe, que você não tem conhecimento. Não se esconda da imprensa. Responda as perguntas e mantenha os seus canais de comunicação atualizados. Diga o que você está fazendo. Tenha informações claras. Outro ponto é: fale apenas do que você tem conhecimento. Não vá dar nenhuma declaração para a imprensa baseada num achismo, porque você acha, ou porque é um boato, ou porque você acredita que aquilo ainda vai se concretizar. Não. Fale de forma clara, objetiva e verdadeira, porque aquelas informações elas serão checadas. E se você estiver baseando uma declaração sua em boatos, falando algo que de fato ainda nem aconteceu ou que não existe, você vai ficar descredibilizado e isso é péssimo para a reputação de um candidato ou de um agente político. Sabe que eu lembrei aqui agora daquele comentário que todo mundo fala, né? Daqui a pouco teve uma crise, a pessoa vai vir com a camisa branca, sem maquiagem, com o rosto limpo, gravar, falando, quem me conhece sabe, né? Os meus amigos e tal. E é clássico isso, realmente acontece, funciona. Acontece. Primeiro que a gente tem que entender que o eleitor não é bobo, né? Então, quando vem com esse combo, né, que se fala muito, a camisa branca, quando iniciei a fala, quem me conhece sabe, etc. E muitas vezes o eleitor já sabe que já há uma estratégia ali. Então, eu faria de outro jeito. Minha recomendação é que você seja genuíno na sua fala. E se você errou, que é algo que todos nós estamos sujeitos a isso, por exemplo, em uma entrevista, em uma aula como essa, eu posso falar algo que seja infeliz, ou falar algo errado e etc. E não tem problema nenhum a gente reconhecer o erro, pedir desculpas e se comprometer a não repetir aquele tipo de coisa. Então, o que eu vejo é muita gente com medo
de reconhecer o erro. Se a crise existe, se foi uma fala infeliz, se foi uma atitude sua, se foi uma declaração preconceituosa, ou por desconhecimento, ou, enfim, por outro motivo, você fala, olha, de fato, eu errei naquele momento. E aí você pede desculpas, diz o que você vai fazer, porque o povo quer saber o que você vai mudar, o que você vai fazer com aquele fato, e aí vai ficar mais genuíno. O que acontece é que muita gente fala assim, olha, eu errei, mas é porque aconteceu isso e isso. Não, peça Tente justificar, né? sem se justificar. Por exemplo, se você faz uma declaração racista, você precisa pedir desculpas de forma genuína, sem tentar ali buscar alternativas para justificar uma fala sua. Reconheça o erro, peça desculpas e se comprometa. Diga o que você vai fazer com esse fato, porque é importante mudar. Tá? Você ficar repetindo os mesmos erros, gerar crise de imagem por conta de um mesmo fato, aí realmente não é uma decisão inteligente. É verdade. Rayane, assim, o papo tá muito bom, mas que nem a gente falou, aqui é só um pouquinho das pessoas poderem conhecer mais, né, sobre os assuntos. Quem não teve a oportunidade de ver o Compol Mulheres pode assistir os 2 dias de conteúdo que a gente gravou, a gente falou um pouco, e claro, conhecer o trabalho das consultoras, né, de todas as especialistas que tem aí pelo Brasil e pelo mundo afora também. Então, só para a gente caminhar para o encerramento, eu queria que você me falasse um pouquinho assim, tem diferença nos desafios enfrentados, né, numa gestão de crise, numa assessoria de imprensa, por uma candidata mulher e para um candidato homem? Ou não, é tudo igual? Os tipos de crise são diferentes? Você consegue fazer essa análise para a gente? Olha, eu percebo que é mais desafiador, tanto para quem é assessora, né, mulher, tanto para quem é a candidata ou para quem já tem mandato. É mais desafiador porque, além de todos os problemas no gerenciamento de crise, por exemplo, que a gente já enfrenta, ali como a imprensa, os boatos, tendo que desmentir, a acalmar a militância, acalmar as bases, as lideranças, então isso já é desafiador. Além disso, você está em um momento ali que você está lidando com um fato que está prejudicando a sua imagem. Então, o cenário por si só já é desfavorável para qualquer pessoa de qualquer gênero. Porém, para a mulher, a gente ainda lida muito com o machismo na política, infelizmente. E isso prejudica não só a assessoria de imprensa, mas como um todo, inclusive a participação feminina na política. Então, eu considero, na minha percepção, com a minha experiência, que já atuei na assessoria de imprensa, que para a mulher, o machismo é mais difícil, e isso, inclusive, pode provocar muitas crises, isso pode provocar mais embates, isso pode gerar mais discussões. Muitas vezes, como eu dei o exemplo aqui da Tabata, em que a pesquisa revelou que, mesmo ela sendo autora do projeto, apenas 8% das citações na imprensa trazem essa informação. Então, acredito ser mais desafiador pelo ponto do machismo, da violência política de gênero que a gente enfrenta e de tantas outras situações que, infelizmente, a gente ainda tem que lidar ali na política, mas eu acredito que a gente está avançando nessas pautas, que nós teremos cada vez mais equidade, igualdade, que nós teremos mais equilíbrio e mais participação das nossas mulheres nos cargos de poder, de liderança e das tomadas de decisões que regem o nosso país, porque quando a gente tem uma mulher lá no poder, não é só uma mulher que está nos representando, são várias outras que estão tendo o direito que a sua voz seja ouvida. Então, sim, eu considero que há uma diferença e que esse desafio maior por conta do machismo, que atrapalha não só a assessoria de imprensa, mas o processo democrático e a participação da mulher na política de forma geral. Infelizmente os desafios são inúmeros, né? Desde para aquelas que se colocam no front à disposição, né? Colocam seus nomes, os seus corpo e rosto ali, a cara a tapa para serem candidatas, como quem está nos bastidores. Que bom que a gente está unidas, né? Buscando melhorar esse ambiente de trabalho, esse ambiente profissional, falando sobre isso, trazendo conhecimento para que de fato o ambiente ele se torne mais representativo, mais democrático, mais seguro também para nós mulheres que estamos no backstage ou estamos ali na frente nas campanhas. Rayane, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Queria te dar um tempinho aqui para você se despedir e, claro, contar com você para as próximas oportunidades.
Eu que agradeço o convite, Noemi, todo mundo que está por trás dessa iniciativa tão incrível e necessária. Você, mulher que está nos assistindo, vote em mulher, acredite em mulheres, deem apoios às iniciativas que são movidas por mulheres, porque com essa união a gente consegue fortalecer essa causa, essa missão tão importante. Aqui não é uma guerra para ser mulheres contra homens, mas o que a gente está falando aqui é de equilíbrio, é de paridade, é de igualdade e que a nossa voz consiga ser ouvida. Então, sempre que tiver debates como esse, debates ligados à comunicação, estou sempre, sempre aqui à disposição para colaborar com vocês e parabenizo todo mundo que está por trás desse projeto tão incrível. Muito obrigada. É isso, pessoal. Tem mais conteúdo aqui na trilha. É só acompanhar, assistir, divulgar e compartilhar para que outras mulheres também aprendam a fazer uma comunicação política eficaz. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.